E aí, galera, joinha? Vamos lá, rumo à nossa nova modelagem matemática, né? Seguimos aí com nossos conceitos, seguimos aí com a nossa metodologia. E Vinícius, um abraço, Vinícius. Legal, joinha? Vinícius, um abraço pra ti. Maurão, tamo junto, Mauro? É isso daí. E aí, Bruno? E aí, Brunão? Um abraço pra você, Brunão. Legal? Então, legal. Pessoal, galera, não vamos, né, deixar de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, deixar o seu ok. Nós estamos aí aplicando essa nova modelagem matemática para facilitar o aprendizado, facilitar a vida do aluno. E hoje nós vamos falar então um pouquinho do sexto ano. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho a respeito das nossas frações, né? A respeito das nossas frações. As nossas frações, falando um pouquinho de fração, né? Nós vamos falar um pouquinho da fração. As nossas frações, ela é sempre representada pela lei de formação, onde eu tenho uma lei de formação, onde eu lê-se, né? Onde eu tenho que A sobre B. Onde o nosso A é o nosso numerador. E o nosso B? O nosso B é o nosso denominador. Legal? Essa é a lei de formação. O nosso A é o nosso numerador e o nosso B é o nosso denominador. E dentre esse conceito de frações, como ele é bastante amplo, frações, falaremos um pouquinho que ela tem uma fração própria, uma fração imprópria, ela tem uma fração aparente, ela tem uma fração decimal. Essa fração decimal, ela é bem aplicada ali em física, no primeiro ano ali de física, ali no nono ano também, você dá uma pequena introdução também ali, para falar um pouquinho de física, entender um pouquinho. Então também ela é interessante, né? E quando nós falamos então da nossa fração própria, nós estamos falando então só um pouquinho da nossa fração própria. Quando nós falamos da nossa fração própria, o nosso numerador, ele sempre será menor que o nosso denominador. Então, o nosso numerador sempre será menor que o nosso denominador. Se nós pegarmos aí um exemplo, eu poderia dar um exemplo de uma fração própria. O que é uma fração própria? Onde eu tenho 3 e tenho 8. O 3 é menor do que 8. Poderia pegar um outro exemplo. 5 sétimo. 5 sétimo. Poderia pegar um outro exemplo. Poderia pegar 11 45. 11 45. Então isso para nós são frações próprias. O que é uma fração imprópria? Fração imprópria, galera. Fração imprópria, nós temos aqui, ó. Se nós pegarmos uma fração imprópria. Uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Nós poderíamos também dar alguns exemplos. A nossa fração imprópria, o nosso numerador, ele é maior que o denominador. Né? Uma fração imprópria, o nosso numerador, ele é maior que o nosso denominador. Um exemplo aí, ó. Vou dar um exemplo aqui de 7 terços. Poderia pegar um outro exemplo B aqui, de 21 sobre 5. E tantos outros aí, que poderia pegar aqui um outro exemplo aqui, só para nós fecharmos aí, né? Poderia pegar aqui um outro exemplo aqui, de 9, 2. Poderia pegar aqui de 15, 7. Essas são as nossas frações impróprias. E nós temos as nossas frações aparentes. O que é uma fração aparente? Aonde o nosso numerador sempre é múltiplo pelo nosso denominador. Então nós temos uma frações aparente aí, né? Nós poderíamos falar que é uma fração aparente, certo? Eu vou colocar aqui do lado aqui para ficar as 3 frações para nós aí. Então nós poderia dizer então que nós temos uma fração
aparente. Quem que é a nossa? Como é que nós calculamos, então, como é que nós resolvemos uma fração aparente? Então, sempre nós temos que o nosso numerador, ele é múltiplo do nosso denominador. O que é múltiplo? Múltiplo é multiplicação. Um exemplo, eu poderia pegar um exemplo aqui, de 12. 12 3. Eu poderia falar que isso aqui é uma simplificação, ó. Seria o 4, né? 4 vezes 3, 12. Legal? Então sempre ele é um múltiplo. Eu poderia pegar aqui um outro exemplo aqui. De 15, 5. 15, 5. Por exemplo. 15 é divisível por 5? Ele é divisível por 5. Que me dá quanto? Me dá 3. Então, ou seja, ele é múltiplo. Porque 3 vezes 5, 15. Ele é múltiplo. Poderia pegar mais um exemplo aí, só para nós fechar então. Pegar aqui um último exemplo do 21, 7. Também ele é uma simplificação, dá para simplificar. Ó. 21 é divisível por 7. Por quê? Porque é um múltiplo de 7, 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Legal? Então nós demos uma pincelada do que é uma fração própria, uma fração imprópria e uma fração aparente. Legal? Belezinha? Vamos junto. Continuamos lá então? Só para nós dar uma continuidade e ali eu fechar um pouquinho, né, desse conceito, como eu disse que ele é muito amplo, não dá para explorar todo esse conhecimento dentro de uma aula só, né? Mas dá para nós ter uma noção básica do que é. Então, como eu estava dizendo que a nossa fração decimal, eu tenho então uma fração. Também eu tenho uma fração decimal. O que é uma fração decimal? Presta atenção, não é muito difícil, não é nada complicado. Ó. D, ele vem de 10. Legal? Ele vem de 10. Aí dá para você entender já. Quando nós falarmos em decimal, já pensa assim, na base de 10. É muito aplicado isso, trabalha-se muito nisso ali no 9º ano e também trabalha ali no 1º ano com física. Né? As transformações de base 10. O aluno, a nossa criança, o nosso jovem, ele aprende ali no 6º ano essa fração para poder aplicar um pouquinho mais para frente. Legal? Como é que nós possamos representar isso? Dando uma representação assim, ó. Eu tenho aqui 1 dividido por 10. Eu tenho aqui um exemplo A. O que é 1 dividido por 10? 1 dividido por 10 nada mais é do que 0,1. Mas por que 0,1? Galera, aqui que é interessante. Cada casinha depois da vírgula, representa 10. Cada casinha depois da vírgula representa 10. Se eu tiver aqui um outro exemplo aqui, se eu tiver aqui um exemplo B, eu tiver aqui ó, 5 dividido por 10. Como é que eu faço isso? Qual é o número que eu tenho lá no nosso numerador? O nosso numerador, ele é 5, então eu coloco 0,5. Tá, professor, mas se não for 10, for 100? Legal, bem feita a tua colocação. Vou dar 2 exemplos. Se fosse 100, vou dar aqui, ó, 3. Vou dar 3 dividido por 100. Legal? Qual que é o nosso numerador? Nosso numerador é 3. Então, eu vou pôr lá. Nosso numerador, 3. Tá aqui. Coloco a vírgula. Quantas casinhas, quantos zeros eu tenho? Eu tenho... Desculpa aqui, não. Coloco 3. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 2. Então, eu devo completar aqui, ó. 0, 0. Pronto. Aqui, ó. 1, 2. Então, aqui eu tenho 100. Uma base 10, 2 bases 10. 10 vezes 10, 100. E se eu tiver um outro exemplo aí? D. Se eu tiver aqui um exemplo, aqui, ó. 12 dividido por 100. Bom, muito bem. Quantas casas eu preciso depois da vírgula? Presta atenção, ó. Quando eu tinha 10, eu tinha uma. Quando eu tinha 10, eu tinha uma. Quando eu tenho 100, eu preciso de 2 casinhas. Quando eu tenho 100, eu preciso de 2 casinhas. Então eu faço aqui, ó. 12. Eu já tenho as 2 casinhas. E coloco um 0 aqui. 0,12. Legal? Olha bem aqui, então. E se eu tiver aqui um outro exemplo aqui? Eu tenho aqui
5. 5 dividido por 100. Como é que fica isso daqui? Qual é o nosso numerador? É o 5. Quantas casas eu preciso? Eu preciso de 2 casas. Então tá aqui, ó, 5, 0, 0. Legal? Ah, professor, você falou que aplica em física? É, aplica em física. Como é que fica esse número aqui em física? Como é que fica isso aqui em física? Isso aqui em física fica assim, ó, 10 a menos 1. E esse daqui? Esse daqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 1. É uma base 10. Então, essa representação significa que é menos 1. E aqui? Como é que fica aqui? Como é que fica aqui? Aqui fica 3 vezes 10 a menos 2. Legal? Cada casinha dessa, ó, vale 2 casinhas. E aqui? Como é que fica isso daqui? Como é que fica aqui? 12 vezes 10 a menos 2. E esse daqui? Como é que fica aqui? 5 vezes 10 a menos 2. Pá, professor, mas e agora se for 1000? Então eu vou fazer mais uma agora, só para nós fechar esse conceito e fechar ela ali, legal? Eu vou deixar ela aqui, ó, para nós observar, ó. Se nós tivermos 1000, eu vou fazer aqui A, B, C, D, eu vou chamar isso aqui de E, F, A, B, C, D, E, F. Eu vou chamar então isso aqui, ó, de 5 dividido por 1000. Legal? Olha bem o que nós estamos trabalhando, ó. Quando eu tenho uma base 10, eu tenho uma casinha depois da vírgula. Quando eu tenho 2 base 10, eu tenho 2 casinhas. Agora, quando eu tenho 3, professor, quando tem 3, eu tenho 3 casinhas. Legal, é isso daí. O que eu tenho então? Eu tenho aqui, ó, 0,005, 3 casinhas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E em física, como é que representa isso em física? Legal, fica assim, ó. 5 vezes 10 a menos 3. Ah, professor, então é muito fácil a matemática. Claro, galera. Claro, a matemática é isso daí. Matemática é assim, ó. Deixar ela simples para nós. Vamos fazer só mais um exemplo e a gente fecha, né? Vou colocar o G aqui. Vamos colocar aqui, ó. 123 dividido por 1000. Bah, professor. Você está falando que preciso de 3 casinhas. Eu já tenho 3 casinhas, eu vou representar isso de forma bem simples, bem tranquila, bem suave. Como é que fica isso aqui, ó? 0,123. Olha que legal, olha que legal. Ou seja, não preciso ficar dividindo, pegar a calculadora. Não, galera, é bem simples. Como é que eu faço isso aqui, então? Como é que eu represento isso? Vai ficar 123 vezes 10 na menos 3. 123 vezes 10 dá menos 3. Legal? Bem entendido? Essa é a nossa dinâmica. Continuamos então? Vamos lá continuar falando. Vamos agora resolver algumas frações. Mas galera, antes de resolver frações, eu gostaria de trabalhar com vocês 3 definições. 3 definições. Onde quando nós temos frações, onde nós temos frações, eu vou dar alguns exemplos simples e alguns exemplos mais complexos. Nos exemplos simples, eu vou sempre trabalhar na multiplicação de forma em cruz. Legal? Sem se preocupar muito. Ah, professor, sempre o xizinho, o sinalzinho de vezes. Legal? Tu vai entender, vai ficar fácil. Exemplo aí, eu vou resolver algumas frações, né? Resolver. Eu vou resolver algumas frações. Um exemplo dela aí. Eu vou chamar aqui, ó, de 7 sobre 5 mais 2 sobre 3. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei? Eu falei para ti o seguinte, ó. Quando eu tenho uma situação como essa bem simples, eu vou multiplicar na forma de cruz. Eu vou fazer a regrinha de 3. Eu vou aplicar o meu x, meu sinalzinho de vezes, bem tranquilo. Então, o que eu faço? Ó? Sempre esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Aqui é o sinalzinho de mais. Aqui é o sinalzinho de mais. Depois eu trabalho com vocês aqui. Ó. Quanto que é 3 vezes 7? 3 vezes 7, 21. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2, 10.
Muito bem. Vamos olhar agora o nosso... Qual que é o nosso M? Qual que é o nosso MMC? O nosso múltiplo comum divisível pelos dois? Galera, aqui é interessante. Aqui eu venho com a fórmula do Newton. Vou até colocar aqui, ó. É a fórmula do Newton, né? Onde nós temos a nossa fórmula do Newton, né? Onde eu coloco aqui a nossa fórmula do Newton, legal? Aqui nessa fórmula do Newton, eu trabalho da seguinte forma. O 5 é divisível por 3? Eu trabalho com a divisibilidade. O 5 é divisível por 3? Não. Então, quanto que eu faço? 3 vezes 5. 3 vezes 5? 15. Pá, professor! Ah, Milton, é sempre isso? Sempre assim. Quando não é divisível, eu faço a multiplicação. Ah, professor, e quando é divisível, o que eu faço? Volta lá na fórmula do Newton. Estou frisando bastante o Newton porque é uma definição nossa, trabalhada, testada e aprovada de grande rendimento escolar. Legal? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo B. 6, 2, menos 7, 8. Bom. Professor, falaste que devemos multiplicar em cruz? Vamos achar o nosso MMC? Aqui o nosso MMC, aqui é bem um pouquinho mais diferente desse daqui, ó. Mas eu não vou deixar de aplicar a regrinha, certo? O que eu vou estar fazendo? Presta atenção, ó. Nós temos aqui, o sinalzinho é de menos, está aqui. Não vou multiplicar. Primeiro eu vou encontrar meu MMC. Eu falei que são aqueles mais simplesinhos que nós estamos trabalhando, certo? Legal? Aplicando aqui, ó. O 8 é divisível por 2? Sempre, galera. Sempre. Ó, eu pensei no 5 é divisível por 3? Falei que não é, então eu devo multiplicar. O 8 é divisível por 2? O 8 é divisível por 2? Ele é divisível por 2. Quanto que é 8 divisível por 2? É 4. Então, meu MMC é o próprio 8. Ah, professor, dá para mostrar isso? Dá. Nós temos aqui o 2, nós temos aqui o 8. Aplicando o nosso MMC, né? Aplicando aqui o nosso MMC. Né? Aplicando o nosso MMC, eu tenho 2 e o 8. Aplicando o MMC, o que eu tenho? Começo por 2. 1, 4. Por 2. 1, 2. Por 2. 1. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ou seja, se tu pegasse e pensasse lá na potência, né, que nós trabalhamos, que 2 a 3, lá nas potências, nós trabalhamos, que 2 a 3 é 8. Então, dá para nós aplicar também esse conceito, esse princípio. Legal? Então, o que nós temos que fazer sempre, então? Se nós pensarmos o seguinte, ó, o 8 é divisível por 2? É. Então, me deu 4. Então, divide pelo de baixo, né? Sempre. Vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Eu vou dividir embaixo e multiplicar em cima. Legal? Eu vou dividir embaixo e multiplicar em cima. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou dividir embaixo e multiplicar em cima. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 8 dividido, né? 8 dividido, eu estou dividindo. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 7, 7. Legal? Vamos então fazer mais dois exemplos, aplicando uma que eu não preciso ficar fazendo o MMC e outro que eu preciso fazer o MMC. Eu vou fazer aqui um item C. Né? Eu tenho aqui 11 e tenho aqui 5. E eu tenho aqui 3 e tenho aqui 9. Certo? 3 e 9. O 9 é divisível por 3? O 9 é divisível por 3? É.
Se ele é divisível por 3, o meu C é o próprio 9. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3. 3. 3 vezes 11. Então é 3 vezes 11. 33. Menos 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 5. 5. Legal? Estou deixando aqui, depois só resolver. Aqui ó, vai dar 31. Aqui vai dar 17. E aqui vai dar 28. Legal? 28. Não se perca, né? Vai dar 28. Fazendo então agora um outro que não dá para se dividir. Esse deu para dividir. Legal? Então, eu vou pegar mais um exemplo aqui, deixar ele bem bonitinho aqui para nós deixarmos ele aqui resolvido, né? Eu tenho aqui 2, 7 e tenho aqui 1 sobre 5. Sempre eu penso no maior número. O 7 é divisível por 5? Não. Então eu devo multiplicar, né? Eu devo multiplicar. Então meu MC, eu tenho aqui que é o 7 vezes 5, 35. 7 vezes 5, 35. Sinalzinho de mais está aqui. Aí, como eles não são divisíveis, eu faço a regrinha de 3. Esse por esse e esse por esse. 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. Se quiser resolver isso daí, 10 mais 7, que vai dar 17, dividido por 35. Esse aqui são simplesinho. Agora vamos fazer um pouquinho mais complexo. Legal? Vamos comigo então novamente, né? Agora vamos ver um segundo exemplo. Agora nós vamos trabalhar de forma mais complexa, né? Um pouquinho mais complexo. O que nós vamos trabalhar? Eu deixei aqui 3 exemplos para nós já resolver, certo? Deixei já 3 exemplos para nós resolver. Aqui, ó, eu vou aplicar então a fórmula do Newton. Vou aplicar a fórmula do Newton. Ela é 10. O que acontece, ó? Quando eu tenho o número 10, 10, 10, 10, eu vejo que o meu MC é o próprio 10. É o próprio 10. Por que 10, Newton? Por que 10? Porque eles são divisíveis um pelo outro. 10 é divisível por 10, 10 é divisível por 10. Então é o próprio 10. E aqui em cima, o que eu tenho que fazer? Nessa situação, tu vai somar. 1 mais 7, 8. 8 menos 3, 5. Se eu quiser resolver ainda, simplifica por 5, simplifica por 5. É simplificação de fração. É um outro tema, uma outra abordagem, é uma outra dinâmica. Mas isso aqui é uma simplificação de fração. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Essa é a nossa solução. Legal? Então essa é a nossa primeira dinâmica. Ah, professor, não tem nada de novo aí. Não, não tem nada de novo, porque isso aqui já existe. Não tem nada de novo. O que tem de novo? Tem de novo é aqui agora. Ó. Aqui, ó, 9. 3. 3, 9, 3. 3, 9, 3. Qual que é o MC? Aplicando a fórmula do Newton, eu não vou fazer o MC. O que eu vou fazer? O maior número, sempre pensa no maior número. O 9 é divisível por 3? É. O 9 é divisível por 3? É. Então, meu MC é o próprio 9. É o próprio 9. Então, o que eu faço, então? Eu vou colocar o sinalzinho que eu tenho aqui, ó, um mais aqui, e tem o sinalzinho de mais aqui. Coloca aqui. Legal? 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 4, 12. Se quiser resolver isso, eu tenho aqui, ó. 12 mais 2, 14. 14 mais 3, 17. Sobre 9. Né? Sobre 9. Então, nós temos aí. Bem simplesinho. Ao invés de ficar fazendo o MNC, eu vou dar uma olhadinha no maior número, se ele é divisível.
olha aqui. Vamos olhar esse. 15, 15 e 10. Ah, professor, o 15 não é divisível por 10, porque eu sempre penso no maior número. O 15 não é divisível por 10. O que eu tenho que fazer então? Bom, o 10, ele é divisível pelo múltiplo desse número aqui. Um exemplo, o 10 é divisível por 5? Ah, é. 10 é dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Legal. 10 dividido por 5 é 2. Quanto que é 2 vezes 15? Quanto que é 2 vezes 15? 30. Olha que bacana. Olha que bacana. Ó, o 10 é divisível por 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 15, 30. Aí eu multiplico, divido embaixo e multiplico em cima, legal? Divido embaixo e multiplico em cima. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 7, 14. Mais aqui, menos aqui. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 3, 6. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Legal? Se eu quiser resolver isso, né? Se eu quiser resolver isso, eu coloco aqui. Aqui vai dar 20. 14 mais 6, 20. 20 tira 3. 17. Legal? 17. Olha que bacana, né? Eu elimino toda a questão. Eu elimino toda a questão, né? Eu elimino toda a questão do MMC. Na forma do Milton, eu elimino toda a questão do MMC. Eu trabalho só com os múltiplos e os divisíveis. Legal? Vamos junto. Legal? Vamos continuar então trabalhando. Eu deixei mais 3 exemplos para nós fazermos, aplicar uma forma do Milton, sem trabalhar com o MMC. Percebe? Então, nós não estamos trabalhando com o MMC. Nós estamos trabalhando direto com as divisibilidades. Legal? Então, observa aqui nesse exemplo, ó. Sempre, não esqueça, pega o maior número. Qual é o maior número aqui? O maior número é 16. E eu vou ver se o 16 é divisível por 8? É. Legal. O 16 é divisível por 4? É. Legal. Se ele é, então meu MMC é o próprio 16. Divide embaixo e multiplica em cima. Divide embaixo e multiplica em cima. Divide embaixo e multiplica em cima. 16 dividido por 16. 1. 1 vezes 1, 1. Eu tenho sinaizinho de mais e menos. Ó. Tem aqui um mais, tem aqui um menos. 1. 16 dividido por 8. 2. 2. 2 vezes 7, 14. 16 dividido por 4. 4. 4 vezes 3, 12. Vamos resolver isso? Vamos resolver da seguinte forma, né? Eu vou pegar, como os números são grandes, ó. 1 mais 14, 14 e 15. 15 menos 12, 3. 3 sobre 16. Né? Resolvendo o próximo. Legal? Observe que eu não trabalho com MMC. Na forma do Milton, nós extinguimos, tiramos o MMC e trabalhamos só com a divisibilidade. Olha aqui então agora aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. 2, 9 e 3. Não quero fazer o MMC. O 9 é divisível. O 9 é divisível por 2? Não. Mas o 9 é divisível por 3? É. O 9 é divisível por 3. Então, o nosso MMC seria o próprio 9, não é isso? O maior número entre eles. Então, 9 vezes 2, 9 vezes 2, 18. Legal? Senão, você pode pensar da seguinte forma, ó. O 9 é divisível por 3? É. Quanto que é 9 dividido por 3? 3. Certo? Dá 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. 6 vezes 3, 18. Fica muito mais complexo. Fica muito mais complexo. Então, se tu pensar assim, ó, o 9 é divisível por 3? É. É lá no primeiro exemplo nosso, hein? Lá no primeiro exercício nosso, naquela bem simplesinha, né? Onde nós tínhamos, ó, bem simplesinha assim, ó, o 9 é dividido por 3? É, então o MMC é o próprio 9. Bom,
9 não divide 2, então você faz a multiplicação. Legal? Legal. Volta lá no primeiro exemplo do exercício 1, que tu vai entender um pouquinho melhor. Quais sinais que eu tenho? Eu tenho mais e mais. Então eu vou pôr aqui mais e mais. Divide embaixo, multiplica em cima. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 1, 9. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 18 dividido por 3, 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 4, 24. Olha que bacana, né? Olha que bacana, né? Se nós quiser resolver isso, só sempre resolvendo, ó, 24 mais 4, 28. 28 mais 9, 37, né? 37 e 18. Galera, vem, dá uma olhadinha. Nós não aplicamos o MMC. Legal? Vamos fazer o outro? Vamos fazer o outro? Pensa sempre o maior número. O 10 é divisível por 5? É. O 10 é dividido por 2? É. Então, meu MMC é o próprio 10. Eu tenho um sinalzinho de mais, tenho um sinalzinho de menos. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 7, 14. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. Agora, resolvendo isso, ó, galera, vai agora, hein, Milton? E agora, hein? Ó, 1 mais 14, 15. 15 menos 15, 15 menos 15, 0. Então, vai ficar assim, ó. 0 dividido por 10. Ah, professor, mas 0 é dividido por 10? Não, mas não pode ficar assim. Quando eu tenho 0, quanto que é 0 dividido por 10? É 0. 0 dividido por 10 é 0, né? Eu sempre gosto de brincar com a minha criançada, né? Quando eu chego no 0, ou seja, com nossos alunos, com nossos coleguinhas de sala de aula, quando eu chego no 0, eu gosto de fazer uma carinha para que ele possa, né, entender um pouquinho melhor, né, que ele aprendeu, né? Ele fica chorando de alegria porque ele entendeu. Legal? Joinha? Que bacana, né? Legal, galera? Legal, beleza? E aí, Brunão? Um abraço para ti. Vinícius? Abraço, Vinícius. Mauro? Para ti um abraço também, Mauro. Um abraço para vocês, tanto o Vinícius, como o Bruno, como o Mauro. Joinha, legal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova modelagem, nossa nova aula. E não esqueça ali de deixar o seu joinha, não esqueça ali de deixar o seu comentário. E vamos junto, fazendo com que essa nova metodologia, esse novo método matemático fica gostoso de aprendizagem. Legal? Um abraço grupo, um abraço galera. Até mais, tamo junto.